NR10, módulo 1, aula 4. Corrente elétrica, parte 2. Vamos estudar a segunda parte do item corrente elétrica. Já vimos os conceitos de corrente elétrica, mas como que a gente faz para obter uma corrente elétrica? Para se obter uma corrente elétrica, precisamos de um circuito elétrico. Mas como funciona um circuito elétrico? A configuração do circuito elétrico básico é composta por 3 elementos: gerador, condutor e carga. Quais são as funções desses elementos no circuito elétrico? O gerador, ele tem a função de orientar o movimento dos elétrons. O condutor, ele assegura a transmissão da corrente elétrica. E a carga, ela utiliza a corrente elétrica transformando-a em trabalho. Vamos simular um circuito elétrico? Então, essa é uma imagem básica que representa um circuito elétrico. Então, nós temos aqui um gerador, condutores, representado por essas linhas vermelhas, e uma carga, representada por este retângulo. Para que haja corrente elétrica, é necessário que o circuito esteja fechado. Então, eu estou com um circuito fechado, gerador, condutor, carga, retornando para o gerador através do outro condutor. Então, eu tenho isso daqui, um circuito fechado. Eu tenho uma circulação de corrente nesse circuito. O que nós fazemos? Nós vamos ainda criar algumas coisas. E aí nós introduzimos um interruptor nesse circuito elétrico que nós estamos vendo. Então, aqui em cima nós colocamos este interruptor. Vamos brincar um pouquinho com o circuito elétrico. O que acontece aqui? Quando eu abro esse interruptor, vê que mudou a cor da carga, ela foi para verde. Então, eu tenho o gerador que permanece induzindo ou criando uma condição de tensão, mas a carga ela não tem circulação de corrente. Fechando, eu tenho circulação de corrente, e abrindo, eu não tenho circulação de corrente. Tipos de condutores. Condutores, eles podem ser do tipo sólido, o cabo de cobre que a gente costuma ver, onde a corrente elétrica é constituída somente por movimento de elétrons. Porém, o condutor pode ser um condutor líquido. Nesse caso, a corrente elétrica é constituída pelo movimento de cargas positivas e negativas, cátions e ânions, que também conhecido, esse daqui também é conhecido como uma solução eletrolítica, porque ela é formada basicamente de solutos e de solventes. E também nós podemos ter condutores gasosos, onde a corrente elétrica é constituída pelo movimento de cátions e ânions também, por exemplo, em lâmpadas fluorescentes, lâmpadas a vapor de sódio e vapor de mercúrio. Vamos considerar um circuito elétrico, onde eu tenho aqui no início uma fonte, uma tomada. Aí eu tenho uma carga, uma lâmpada, e eu tenho o condutor com meu interruptorzinho. Estando o interruptor fechado, eu estou com a lâmpada acesa. Muito bem. Um instrumento que faz a medida da corrente elétrica é chamado de amperímetro. O amperímetro ele deve ser ligado em série com a carga que nós vamos estar medindo. Então, o que nós temos aqui? Eu abro o circuito, para de circular corrente, e eu utilizo um fio para fazer circular a corrente, ligando o amperímetro em série com a carga que eu estou alimentando. No momento que eu fechar esse circuito, eu passo a ter circulação de corrente e a lâmpada volta a acender. Isso são para medida de correntes pequenas. Você tem alguns elementos, tipo transformador, tipo alicate amperímetro, que com o tempo nós vamos estudar, que vão fazer a medida da corrente
basicamente transformando esse valor de referência de corrente para um valor que o aparelho consiga ler. Porque, como nós falamos, nós vamos medir correntes de valores muito altos. Então, não conseguiria ligar um aparelho eletrônico direto no circuito. Então, você utiliza elementos de transformação, seja um alicate amperímetro, seja transformador, para poder fazer a medição dessa corrente. Mas sempre vai ter que medir a corrente que está circulando pela carga. Por isso que eles têm que estar ligados em série. Com essa slide, nós terminamos a segunda parte dos conceitos básicos sobre corrente elétrica. Vamos dar uma avaliada no que foi aprendido, refletir o que a gente viu. Boa sorte nos testes e nos vemos na próxima aula.